Fala você que está chegando agora, muito boa noite. Estamos iniciando neste momento a nossa live de terça-feira e teremos hoje um convidado muito especial. Estou só aguardando ele chegar para iniciarmos a live, tá bom? No caso, o nosso convidado especial já está chegando. Muito boa noite ao André, muito boa noite ao Rodrigo, muito boa noite à Monarquia Brasil. Vamos iniciar nossa live de hoje, né? Com o nosso amigo André Miranda. André, hoje iniciaremos com você, viu? Esperando só ele aceitar aí o convite. Ele está conectando aí. Daqui a pouco ele chega. Vamos falar sobre o nosso amigo, né? O currículo sobre ele, nosso amigo André Miranda, né? Que ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Imperial de Santa Cruz. O nosso amigo, ele tem hoje 42 anos, é casado e tem um filho de 9 anos, formado em Direito e hoje reside em Nova Iguaçu, não é isso? Com a sede também do seu instituto chamado Petróleo, em Nova Iguaçu. O nosso amigo está sendo hoje entrevistado, é o André Miranda, formado em advocacia, e hoje ele é o líder estadual da OIB e diretor jurídico do CMRJ. Flamenguista doente e também um católico. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, como você está? Seja muito bem-vindo hoje nesta live. E hoje a casa é sua. Sinta-se à vontade. Paz de Cristo. Bom, é um prazer estar participando da live hoje da Confebras. Eu venho acompanhando as lives que vocês têm feito toda semana. E, bom, só uma correção, é do bairro de São Cristóvão. São Cristóvão. Nascido no bairro de São Cristóvão. É bairro Mas, Imperial. eu costumo dizer que eu nasci nas cercanias do Palácio Imperial. Mas é um prazer estar aqui, espero poder contribuir aí com alguma coisa nessa live. Com certeza, amigo. Olha, fico muito feliz de estar hoje entrevistando você, viu? É um bom tempo também que eu não faço live na página. Eu estou sempre no trabalho, estudando, e acaba que eu não consigo mais ter tempo para parar e fazer as entrevistas. Mas nos bastidores da página, né? Eu sempre estou participando e de imediato também gostaria até de agradecer, né, por você estar hoje aqui e muitas das pessoas que estão dando um apoio assistindo a live ou compartilhando o conteúdo para que possa crescer cada vez mais a nossa participação em meio às redes sociais, não é isso, meu amigo? Conte mais um pouco sobre você, como funciona o sistema do petróleo, sobre a sua conduta, né, dentro da área jurídica, ou a área que você atua. Bom, como você apresentou, eu sou advogado atuante na área civil e consumidor, né? Sou especialista em direito do consumidor. Tive um escritório no centro do Rio, ainda mantenho a sala para alguns atendimentos, mas hoje eu fico mais em Duque de Caxias, né, que é mais próximo e, enfim. Dentro do Instituto Pretório, o Instituto Pretório foi fundado em 2017, perdão, Sim. e nós temos uma atuação fundamentada em três linhas de trabalho. Realização de eventos, desenvolvimento intelectual do movimento monárquico, aí com cartilhas, com material informativo, e fundação de círculo monárquico, né? Então essas são as três coisas que a gente busca trabalhar no Instituto Pretório. A gente agora está fazendo as lives também e pretendemos fazer vídeos informativos. Dentro do movimento monárquico, eu já atuo desde a época do plebiscito, depois eu me afastei, né? Eu acho que o movimento monárquico ele, deu uma hibernada, né? Ficou mais funcionando em alguns encontros, enfim. Mas depois eu Sim, encontrei o sim. Rodrigo no Bandeiraço e dali em diante eu voltei para o movimento. Nosso grande Rodrigo brasileiro. É verdade. Olha, também você falou que também é praticante de esportes de artes marciais, né? Kinjutsu e karatê, não é isso? Eu pratico arte marcial desde os 10 anos de idade, né? Comecei praticando karatê, depois eu fui querendo conhecer outras artes marciais, aí treinei um tempo aikido, treinei jiu-jitsu,
treinei capoeira, enfim, treinei várias artes. E o Kenjutsu é a minha segunda paixão, né? Sim, A sim. primeira é o Karatê e o Kenjutsu é a segunda. O Kenjutsu, para quem não conhece, é a arte da espada japonesa. A modalidade esportiva é Kendo, mas a arte marcial original era o Kenjutsu. E aqui no Brasil a gente consegue treinar o Kenjutsu no Instituto Nitenha, fazendo propaganda. É, é isso aí. Olha, o que acontece? Vamos começar uma live mais entrando um pouco em alguns assuntos, né? Sobre a parte agora da monarquia, né? No caso, qual foi o seu primeiro contato com o movimento monárquico, né? Quando foi, né? E como foi, né? Me explica aí. Então, eu tinha na época 15 anos. E foi na época um ano antes do plebiscito. Eu frequentava já a Associação Brasileira de Tradição, Família e Propriedade, a TFP. Fiquei lá alguns anos e lá eu tive meu primeiro contato. E lá, inclusive, eu conheci na época Dom Bertrand, Dom Luiz, quando a gente ia para São Paulo. Nessa época eu morava em Salvador, fazia parte do grupo de Salvador e conheci lá. Depois eu me afastei da TFP, eu saí da TFP, segui minha vida, continuei monarquista, isso eu sempre explicitei para todo mundo, mas fiquei afastado do movimento. E, como eu falei, depois eu reencontrei através do Rodrigo com os bandeiraços e me inteirei novamente. Mas onde eu conheci meu primeiro contato foi lá um ano antes, pouco antes do plebiscito, né? E aí é que eu fui me inteirando e tal. Na época eu me lembro que Dr. Plínio ele tinha lançado o livro Nobrezas e Elites Tradicionais Análogas, que é um livrão enorme, mas é maravilhoso. E aí eu li aquele livro. Depois eu li Revivendo o Brasil Império. É, um pouco tempo depois eu li a questão dinástica, que é com Dom Luiz, né, que fala sobre Sim, sim. Dom Luiz, a questão dinástica de Dom Luiz, que ele é o herdeiro. E ali pronto, ali foram os meus primeiros contatos. Fiz parte da juventude monárquica. É. Então tem muita história para contar, hein? É. Quando... Infelizmente eu não pude votar no plebiscito, né? Pois é. Porque o plebiscito ia ser em 7 de setembro, eu faço aniversário em agosto, então eu iria poder votar, ia conseguir tirar o título e votar. Mas eles anteciparam para abril, aí eu não pude votar. São coisas que acontecem, é assim mesmo, mas fico feliz em saber que você tem um bom histórico, né? Um bom currículo de participar nessa vida, né? Ativa, né? Da monarquia, né? Para quem não sabe, eu conheci o André através de grupos, fiz uma entrevista com ele, trabalho jornalístico, né? Para quem sempre está acompanhando, sabe que estou me graduando em jornalismo. E com isso, eu fiz uma entrevista com ele, né, no dia 6 ou 12 de setembro, né, de 2016, quando pegou fogo lá no Palácio Imperial de São Cristóvão. Aí tive que fazer uma entrevista. Queria fazer com o Dom Bertrand, mas por causa de questões de segurança, eu não tinha dito antes. Cheguei de surpresa e o André gentilmente cedeu a entrevista a mim naquele dia. No mesmo dia também comecei a conversar mais ativo com o Rodrigo, né? E dali os dois entraram em um debate sobre questão de Estado laico ou não Estado laico. Ficaram ali meia hora Verdade. conversando sobre isso. Foi muito interessante, foi uma conversa que rendeu bastantes frutos, né? Para o conhecimento de que alguns dentro da vida monárquica aceita, né, a questão do Estado laico e outros não. Mas mesmo assim é uma amizade ali que você sente bem em conversar sobre isso, né? Vamos lá, o que acontece, meu amigo André? Quando você entrou no movimento, já pensava em seguir a carreira política ou não? Como foi isso aí? Foi ao passar do tempo? Não, nem na primeira vez, eu era muito jovem, né, e nem na segunda vez, quando eu me reaproximei através do Rodrigo. Isso veio depois, na verdade, assim, no final do ano de 2017, eu fui para uma reunião aqui, vim para uma reunião aqui em Nova Iguaçu, que tinha um grupo que queria fundar um círculo monárquico. Então eu vim para a reunião, conheci o pessoal, conversei bastante com o pessoal na reunião, e aí a pessoa que hoje é o chanceler do Círculo Monárquico de Nova Iguaçu, ela era ligada já ao PSL.
sim, E aí, nós conversando, ela chegou e me fez o convite. Pô, você já pensou em vir candidato? E não sei o que. Eu falei, não, nunca pensei. Eu falei, poxa, seria uma coisa legal você vir candidato, monarquista e tal, né? Agora que está com essa possibilidade de se discutir, não está mais sobre o jogo da esquerda, enfim. Aí eu falei, vou pensar. Aí ele falou para mim assim, olha, mas se você for pensar, pensa rápido porque você tem que se filiar ao partido logo, porque está no final do prazo para se filiar. E aí eu me filiei, né? Eu falei, olha, por via das dúvidas eu vou me filiar logo e depois eu decido. Aí eu me filiei e só que aí depois a lei eleitoral mudou e agora é 6 meses antes, né? Antigamente era um ano sim, antes sim. da eleição. Agora são 6 meses antes. Eu me filiei e depois eu decidi, conversei com o Rodrigo e tal, a gente conversou bastante e eu decidi vir candidato. E aí a política, ela quando você é fisgado pelo veneno da política, no bom sentido, você aí não quer mais sair, você quer participar da vida política, ir para debates e tal, porque é muito legal. É sacrificante, é doído, você se desgasta muito, mas ao mesmo tempo para quem gosta, né? É bastante gratificante. Interessante. Olha, realmente a política em si, todo monarquista deveria, pelo menos, entrar, né, para fazer, né, uma movimentação. Muitos falam assim, mas é, no caso, o monarquista não deve participar da política. Deve sim, até porque os republicanos na época, né, de Dom Pedro II participavam ativamente, né, das questões políticas do país. Então, política é uma coisa que está entrelaçado sim com a nossa história e devemos sim participar ativamente disso. Mesmo que hoje estamos no molde hoje republicano, devemos sim participar. O que acontece? Além dessa pergunta, né? Brevemente estaremos chegando hoje chegaremos também na parte principal, queríamos falar sobre a ADIM, né? 5.580, que é uma parte principal falando sobre a questão da microcefalia, não é verdade, André? Mas, além disso, você também está vindo como candidato ao seu, no caso, a vereador, não é isso? É pelo Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Não, Caxias, na, ver, por onde? na verdade, a eleição, para quem é candidato, ela nunca acaba, né? Você terminou uma eleição, você começa a trabalhar para outra. Então, eu Sim, dei eu terminei a eleição em outubro, fiquei até novembro trabalhando para a eleição do presidente Bolsonaro e só descansei em dezembro. Em janeiro eu já estava trabalhando a minha candidatura para vereador. Só que a gente ainda estava na dúvida se eu viria pelo Rio ou por Nova Iguaçu. sim, Vamos dizer, a minha maior quantidade de votos foi no Rio de Janeiro. Então, seria mais fácil vir pelo Rio. Mas a gente tomou a decisão de vir por Nova Iguaçu por dois motivos. Um, porque se a gente quer realmente vencer em 2022, a gente tem que fazer uma base eleitoral. E eu moro em Nova Iguaçu, então seria bom fazer uma base eleitoral não só de monarquistas, mas de todo tipo de pessoas. E o segundo motivo é porque eu fundei em fevereiro de 2019 um centro católico chamado Centro Santo Antônio, que faz parte da Liga Cristo Rei. A gente se uhum. encontrou no Congresso da Liga Sim, Cristo sim, Rei, né? verdade. E o CDB é que encabeça essa liga, né? O Centro Dom Bosco. Então, eles estão me auxiliando nessa campanha, nessa futura campanha. Então, eu conversando com eles, nós decidimos vir por Nova Iguaçu, porque vai ter um candidato do CDB lá no Rio de Janeiro. Então, nós preferimos vir pelo Rio de Janeiro, desculpa, por Nova Iguaçu, por esses dois motivos. Um, para fazer nossa base eleitoral aqui, e o outro, por conta de ser uma candidatura que vai ter um viés católico. Sim, sim, interessante.
No caso, já tem algum tipo de estudos sobre como você vai fazer algum projeto, né, para ajudar, né, as pessoas ligadas às famílias que têm microcefalias, né, filhos com microcefalias, aí em Nova Iguaçu? Tem alguma coisa ligada a isto? Então, eu faço parte muito recentemente, porque esse encontro, por razões da vida, foi um encontro difícil de acontecer, mas eu, esse ano, consegui encontrar com a Doris Hipólito no começo do ano. Foi muito gratificante. A Doris Hipólito é um dos maiores nomes do Provida, o movimento Provida, né, que é o movimento contra o aborto. E conversamos bastante. Eu estou tentando me integrar ao movimento Provida, estou estudando essa questão e estamos trabalhando juntos para construir um projeto nesse sentido, de auxiliar as gestantes e barrar qualquer possibilidade de se aprovar uma lei de aborto. Né? Claro que a nível municipal é muito mais difícil aprovar. Isso vem da esfera federal, né? É muito difícil você aprovar na esfera estadual e municipal uma lei que vai de encontro a leis federais. Mas a gente tenta evitar, por exemplo, se tiver um processo judicial pedindo para se abortar, a gente vai lá, tenta contatar a pessoa, convencê-la de que o aborto não é o melhor caminho, dá o amparo, porque não é só falar, né, e não dá nenhum amparo, dá um amparo a essa mãe e, enfim, acompanhar todo o processo de gestação, todo o período de gestação e pós-gestação. Interessante, muito bom saber sobre isso. Agora, sobre essa DIN 5.580, o que você acha sobre ela? O que você tem sobre ela? Então, essa ADIM, ela foi proposta em 2016 pela, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, pela Associação, peraí, foi pela Associação Nacional de Defensores Públicos, a ANADEP. E ela se fundamentava na inconstitucionalidade da Lei 13.301 de 2016, que trata da adoção de medidas de vigilância de saúde relativas ao vírus da dengue, chikungunya e o zika vírus. E nessa lei, eles atacam principalmente o artigo 18, porque tem ali no artigo 18 alguns elementos de constitucionalidade. Só que, recentemente, saiu uma nova lei, agora essa semana, acho que foi dia, não sei se foi ontem ou se foi sexta-feira, saiu uma nova lei para a questão da pensão de crianças que nasceram com microcefalia decorrência do vírus chikungunya e do zika vírus. Só que o problema dessa lei é que ela cria um período que ela vai dar cobertura. Deixa eu ver se eu consigo pegar o período aqui, mas vai só até 2019. Então, toda criança que nascer depois desse período não teria direito a essa pensão. Fora outros elementos também que a lei vai discutir. Essa lei que saiu é a Lei 13.985, de 7 de abril de 2020. Ela entrou em vigor agora. E aí eles entraram com uma petição de aditamento. Quer dizer, aditamento é o quê? É acrescentar outros elementos à inicial, a petição que dá início ao processo. Então, Sim, sim. incluir esses outros elementos dessa lei específica para declarar a inconstitucionalidade dessa lei, para garantir esse direito que esta lei dá da pensão para todas as crianças que nascerem com microcefalia, independente do ano. Então, daquele período que houve, né, de 2015 para cá e seguindo. Porque a lei ela estabelece só até 31 de dezembro de 2019. Ela vai de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Nasceu dia 1º de janeiro, você já não teria mais direito. Entende? Então, Entendo. a ADIM está combatendo isso. Só que o que acontece? Eles injetaram na ADIM, se fosse só isso, estava ótimo. Não tinha nenhum motivo para a gente estar se preocupando com essa ADIM. Tinha que dar até apoio. Mas eles injetaram na inicial, que a gente chama de jabuti, né, que vai escondido ali e passa um, passa o resto, Sim, a questão do aborto. Aí eles usam
eles usam de uma forma de falar, que eles não vão falar aborto, eles vão falar interrupção da gravidez em razão, quer dizer, é toda uma forma de você tentar esconder o que é verdadeiramente, né? Então, Sim. esse é o grande problema dessa ADIM. Agora, só que eles ia ser julgado agora sexta-feira, e a associação entrou com essa petição pedindo para tirar de pauta por dois motivos. Primeiro, por causa do aditamento. E depois, porque esse julgamento seria todo por videoconferência, seria online, em razão do isolamento. E eles querem fazer a sustentação oral. Então, eles disseram que esse tipo de ADIM tem que ser discutido presencialmente. Sim, Entendeu? sim, Então, esse exatamente. a questão da ADIM. Pô, interessante entender o porquê, né? A nossa magistratura aí, né? Os juristas, tentando fazer esse meio de jogar para o povo, né? Que tem que ter o aborto. Você sendo É, católico, né? Romano e eu, católico protestante, né? Da Assembleia de Deus Fervorosa, não tem que aceitar isso aí, né? Eu e você temos que lutar para que isso não aconteça. Portanto, que devemos sem sempre dúvida. colocar pessoas que vão à frente para lutar para não deixar isso acontecer. Sabe, é muito complicado a gente falar sobre isso. Aos poucos eles querem disseminar o aborto em meio a essa crise, né, que estamos passando, essa pandemia. E como você falou, Eles meio estão. de jabuti, aos poucos, ninguém percebe, põe uma coisa bonita no início. Mas lá no meio da lei já vem já o intuito principal de disseminar o aborto no país. Apesar que, Eles querem atacar. sim, pode falar. Eles querem atacar a fé. Eles querem atacar a fé de todo jeito. Eles Isso. botaram em pauta dois projetos que atacam a fé cristã. Um é tirar os crucifixos de todas as repartições públicas. Eles querem tirar os crucifixos. Só que esses crucifixos eles foram entronizados. Existe uma cerimônia para você colocar um crucifixo num prédio público, feito por um sacerdote, enfim. E depois eles estão tentando aprovar o aborto por uma via transversa. Você aprova mais um, daqui a pouco você aprova mais outro, daqui a pouco você aprova o aborto em qualquer caso, né? E a gente chama isso de, no meio, a gente chama isso de cultura de morte, né? É uma agenda que visa aprovar várias questões, promoção do aborto, divórcio, métodos contraceptivos, eutanásia, legalização de droga, lobby LGBT, ideologia de gênero, pautas anticristãs, né? Enfim, Sim, tudo sim. aquilo que contraria a fé, contraria os nossos costumes, contraria a moral. Porque o que acontece? A gente diz que o direito ele existe para regular as relações entre a sociedade, entre as pessoas que vivem em sociedade. Então, é para pacificar relações, é para regular essas relações, porque o homem é um ser gregário, mas ele precisa de regras. Então, o direito está para isso. Só que o direito ele não pode ser a simples vontade do legislador. O direito ele tem que obedecer às leis naturais. E não é natural você pensar numa lei que permita a mãe matar seu filho. Isso não é natural, né? Infelizmente, o nosso direito ele abandonou essa concepção de direito natural e abraçou o direito positivista, né? O direito positivo. E o direito positivo é aquilo, é a vontade do legislador. Ele quer hoje legislar, ele vai legislar sobre o que ele quiser. Inclusive sobre ideologia de gênero. Quer dizer, a pessoa hoje que nasce com sexo pode dizer que é outro. Pode dizer que sei lá, é binário, trinário, sei lá. Agora tem tanta definição que eu já não sei É nem mais. verdade. Eu já não estou acompanhando os tempos mais. É verdade. A gente não sabe nem mais o que é hoje esse povo. Mas você falando sobre aborto, eu, como estou estudando sobre material de direito, né? Inclusive, eu estava lendo esses dias sobre o aborto, né? Que no artigo 123 fala sobre ele, 123, 24 e 125 e 26, né? Que fala sobre o aborto. No caso 123, ele é bem mais claro, até deixei ele aberto aqui no Código Penal, que fala sobre o seguinte: matar sob a influência do estado puerperal, né? O próprio filho durante o Puerperal. parto ou logo após, pena detenção de 2 a 6 anos. O aborto provocado pela gestante ou com
ou sem o seu consentimento. Artigo 124, provocar o aborto em si ou consentir que outrem lhe o provoque. Então, quer dizer, eu estava até conversando com a minha esposa hoje, né, sobre isto, que existem, né, as leis, né, penais sobre isto. E assim, se hoje, né, o STF vem querendo derrubar o STF, STJ e outros meios, né, de associações jurídicas, tentam quebrar este meio, é muito complicado. Hoje a pauta da esquerda ela tomou, de certa forma, um meio jurídico que vem implantando essas coisas que a gente tenta, né, quebrar que isso não aconteça, mas só assim, intervenção divina mesmo, entendeu? Abaixo de É Deus e a isso, gente seguindo a nossa luta aqui na Terra. isso começou, essa agenda de morte, isso começou lá na década de 50, né? Com John Rockefeller III, quando ele cria a Fundação Rockefeller, porque ele acreditava que o crescimento da população, o crescimento demográfico, podia criar sérios problemas para a economia americana. E crescimento demográfico mundial poderia causar um problema à soberania dos Estados Unidos. Então ele cria lá a Fundação Rockefeller, ele começa com uma campanha, um estudo de 10 anos, durou 10 anos esse estudo, sobre esse crescimento populacional. E aí, a partir dali, ele chega às conclusões de que tem que começar a implantar uma agenda de aborto. Só que ele chega no momento que ele percebe que não adianta só fazer essa propaganda do aborto, ele tem que convencer as pessoas. Mas quem é que ele tem que convencer? Ele tem que convencer a mulher. Aí ele começa, aí nasce também uma outra, não, minto. Aí ele começa com uma campanha de igualdade entre a mulher e o homem. Eu não estou dizendo que não deva ter, Sim, mas sim. a motivação é que foi terrível. Então ele começa a querer tirar a mulher da casa, destruir a família. E aí começa toda uma agenda em cima disso, vai ter um estudo, o Quincy Davis, que é um cara que trabalhava com Rockefeller, ele vai estudar isso, e ele vai começar a implantar toda uma agenda em cima disso. Depois vem a Ford e cria também a Fundação Ford, que vai trabalhar também métodos anticonceptivos, vai trabalhar a questão do aborto, e, enfim, emancipação da mulher e tal. Então, tem toda uma agenda em cima disso. O interessante é o seguinte, é que tem uma mulher nesse íntere aí, tem uma mulher que aparece, que ela foi um dos maiores nomes do feminismo no mundo. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome dela. O interessante disso é que essa mulher, ela era da Ku Klux Klan. Uhum. É Margarete Sanchez. Margarete Sanchez. Ela era da Ku Klux Klan. E ela lutava pelo aborto de mulheres negras. Porque ela não queria a proliferação de negros nos Estados Unidos. Depois ela consegue sumir com esse histórico, não sei se ela continuou na Ku Klux Klan, mas ela se torna uma das maiores feministas do direito da mulher nos Estados Unidos, e ela continua promovendo essa campanha, que isso é um genocídio racial. Na verdade, isso Sim. são lutas eugenistas, né? Sim, sim. E aí a gente vê todo o caos que isso provocou no mundo, né? Hoje você tem um movimento feminista, é um movimento que na verdade, ele é contra a feminilidade da mulher. Então você vê hoje as feministas, elas são masculinizadas e os homens são afeminados. Quer dizer, você não tem, você perde os referenciais, né? Há Isso tá tendo uma aí, mudança muito brusca da mudança de gênero, né? E aqueles isso que aí com, continuam certo, conforme a linha de Deus manda, se torna hoje em dia uma aberração, entendeu? isso tem um fundamento no comunismo também, porque o livro de cabeceira desse pessoal é o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que foi escrito por Marx e Engels. Só que ele foi publicado um ano depois que Marx morreu, aí foi publicado só com o nome de Engels, mas os dois trabalharam nesse livro. E esse livro ele diz exatamente que você tem que destruir a família, né, para que você construa uma sociedade nova, com novos conceitos, porque a família
ela é a base do capital e a base da opressão. O homem é a opressão, a mulher é a oprimida, então você tem que destruir a família. Esse é o livro de cabeceira desse pessoal. Então você vê que daí não pode sair nada de bom, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, o que acontece? Vamos deixar aberto agora também para as perguntas de alguns participantes, pertinente ao assunto de hoje, ok? Falando sobre a candidatura do nosso amigo, né, o André Miranda, e também sobre esta lei, né, a DIN 5.580. Então, quem quiser pode fazer as perguntas. Hoje a live ela é dedicada também à monarquia, portanto que iremos falar sobre a monarquia um pouco, né? Mas perguntas sobre a vida de Dom Bertrand, todo mundo já conhece. Vamos falar agora sobre coisas novas, né? Porque precisamos, às vezes, renovar para mostrar às pessoas que temos o passado, a essência do passado, mas estamos no presente. Certo, André? No caso, vamos já, para dar Certíssimo. prosseguimento aqui, as perguntas já tem preparado aqui no notebook. Você está olhando para o notebook que eu fico conversando com o Rodrigo, converso com você, que ele sempre passa se tem alguma coisa de errado, se está com falta de som, né? E assim, é sempre bom manter esse contato hoje em dia sobre as redes sociais. Mas vamos lá, tem uma pergunta aqui que ele deixou também muito legal, que até eu separei para fazer essa pergunta também. Que no seguinte, você teve votação superior às personalidades, né, da mídia, como a funkeira MC Carol, de Niterói, que teve apoio da comunista da Manuela Dávila, né? E você considera que foi algo impactante ou foi uma coisa assim esperada ter ultrapassado o número de votos da Manuela Dávila e também da MC Carol? Na verdade, eu queria vencer. Então eu entrei no pleito para vencer. Não consegui, mas eu fiquei muito feliz, porque eu era um desconhecido, não tive dinheiro para a campanha foi no boca a boca, com a ajuda de amigos, né, e tive uma votação que me surpreendeu, né, eu fiz quase 4.000 votos. Então, assim, eu não esperava, né, eu desejava, mas ao mesmo tempo eu não esperava porque era a primeira vez, enfim. Mas fiquei muito feliz com a votação que tive e o que me motivou a continuar, né? Sim, sim, interessante. E como está sendo atualmente essa divulgação hoje, né, da sua candidatura, sobre suas propostas? Como está sendo? Você tem uma equipe bem formada para isso? Está formando equipe? Como está sendo? Nessa campanha já vai ser um pouco mais diferente. Por quê? Porque eu estou formando uma equipe, né? Muitos são do Centro Santo Antônio, outros não são, que vieram se agregando para ajudar. E, graças a Deus, a gente vai ter uma campanha mais técnica, vamos dizer assim, né? A gente vai ter mais condições de fazer uma campanha técnica. E também vamos ter apoio aqui, porque uma campanha municipal, ela é menor, mas ao mesmo tempo ela é mais difícil. Por quê? Porque o voto não é pulverizado em todo o estado, ele é concentrado no seu município. Então Sim. você tem que ficar conhecido no município, né? Pelo menos em alguns nichos. Então é isso que a gente está fazendo desde o começo do ano passado, né? Está trabalhando para poder ficar conhecido aqui em Nova Iguaçu. Então vai ser uma campanha menor, no sentido de que a gente não vai ter a expansão territorial da outra, mas ao mesmo tempo mais visceral, né? Mais intensa, que a de vereador é sempre mais intensa. Interessante saber sobre isso. No caso, como você pretende financiar sua campanha? Vai usar essas crowdfunding, né, também? Ou, no caso, vai ter participação do partido? Você vem pelo PSL, não é isso? Isso, PSL. É até bom que você perguntou, porque aí eu já tenho a oportunidade de esclarecer. O PSL, a gente sabe que teve uma cisão, né? O PSL, o presidente terminou brigando, tentou fundar um partido, eu participei desse processo, eu fui colher assinatura para a Aliança, mas infelizmente a gente conseguiu o número de assinaturas, mas não conseguiu que o Tribunal Regional Eleitoral julgasse o processo. Mas a minha decisão de continuar no PSL foi uma decisão pragmática. Por quê? Porque com o prazo já acabou para mudar de partido, né? Então, com o prazo acabando, a gente não conseguindo fundar o partido, a opção que me deram foi de ir para para o Partido Republicano. Sim, sim.
E eu não conheço ninguém no Partido Republicano. Além do mais, é o Partido Republicano que vai totalmente contra o que eu acredito. Apesar que o republicano também é ligado à Igreja Universal, não é isso? Exatamente. Esse foi o segundo motivo de eu não ir. Por quê? Eu não poderia, como monarquista, ir para o Partido Republicano. Ficaria algo estranho. E com uma campanha católica, ir para um partido da Igreja Universal. Então eu conversei com a minha base aqui e disse, olha, eu agradeço, mas eu não posso ir, não tem como ir. E aí alguns falaram, mas tem que tomar cuidado, porque o PSL tem gente que está considerando que é traição, sei que eu falei, olha, eu vou ter que correr o risco, eu não posso trair tudo o que eu acredito, toda a minha base, para poder seguir o PR, eu não vou. Lá na frente eu vejo o que vai acontecer, mas eu vou continuar no PSL para essa eleição. Aí lá na frente é que eu vou ver o que vai acontecer. Não sei, pode continuar, posso não continuar. Aí a política ela muda de um dia para o outro. Né? A gente é surpreendido com Isso. coisas de um dia para o outro. Então isso a gente vai ver lá na frente. Agora eu estou focado na eleição, então por isso eu continuei no PSL, porque eu não tive a opção de eu ir para outro partido. Né? Bom, eu tive uma outra opção, mas é de um grupo que está contra o Bolsonaro, então eu falei assim, então não tem como eu ir para lá. Né? Tiro no pé. Pois é. Tiro no Aí pé. eu continuei no PSL. O nosso amigo Rodrigo botou o seguinte: tá cheio de monarquista nos republicanos, sabe de nada, inocente. Eu sei que tem, mas eu não me sentiria confortável. Eu sei que tem até um colega que foi na última eleição, ele concorreu, eu não vou lembrar o nome dele, ele acho que é um descendente de japonês, ele concorreu, mas eu não me sentiria bem no PR, defendendo a República, a bandeira da República, eu não me sentiria bem, então eu preferi não ir. É verdade. Vamos lá, o que acontece? Sobre o pleito, né, como deputado estadual, vindo candidato a deputado estadual, como foi assim essa experiência? Você se gostou, né, se sentiu bem, né, como se disse, em questão da votação de ter 4 mil votos, mas você teve uma excelente satisfação, gostou de ter essa experiência ou não? Eu gostei de ter a experiência, é, foi, assim, foi uma quebra de alguns paradigmas, foi uma experiência nova, enfim, foi um desafio novo, né? Eu gosto de trabalhar o meu espírito guerreiro. Então, foi uma guerra, né? Então, sempre estou disposto a uma nova guerra. Manter a paz interior, mas estar preparado para a guerra, né? Isso é sempre o meu fundamento. Então, assim, foi uma guerra, eu gostei de participar, mas eu digo, a pessoa tem que estar preparada para abrir mão de muita coisa, tem que estar preparada realmente para enfrentar, porque a política não é para os fracos. A política te desgasta muito, muito mesmo. Exatamente. E eu que faço alguns trabalhos aí com alguns políticos, né, de passar sobre como utilizar as mídias sociais, questão de fotografia, né, que eu sempre converso também contigo sobre isso. Realmente é desgastante até para quem dá o apoio, né, para quem está ali prestando serviço, mostrando como faz, como é. É preciso sentar e analisar, estudar alguns casos. E lidar com o público não é fácil, né? Não é fácil, Não. ainda mais quando vai assim de frente que você vai encontrar com várias pessoas que às vezes são seus opositores, você tem que saber falar e explicar sobre o seu pensamento e sobre a maneira que vai agir, né, com o seu trabalho. Muitas pessoas não aceitam, mas outras até que conseguem estar de bom grado, né, respeitar e aceitar que venha a ser dito, né? O que acontece? Além dessa sua candidatura, né, ela custaria quanto aos cofres públicos? Vai ser utilizado dinheiro do fundo Ah, sim, eleitoral? você perguntou e eu não respondi, verdade. Na verdade, eu vou fazer minha campanha com financiamento coletivo, né? Vai ser uma campanha simples, do ponto de vista a gente não vai ter tempo de televisão, enfim. Vai ser rede social, divulgação boca a boca, gastar a sola de sapato e panfletinho, né? Dando panfletinho com número e tal. E eu vou procurar fazer uma campanha
mais ligada ao meu público, entendeu? Então, eu vou visitar paróquias, vou conversar com pessoas nas ruas, enfim, vai ser uma campanha de rua. A gente não tem dinheiro para gastar, então a gente tem que ir trabalhando isso, né? Sim, sim. Qual seria o seu principal projeto, né? Tá, da sua candidatura? Então, a gente quer trabalhar, porque eu não vou abandonar as minhas bases monarquistas. Então, a gente quer trabalhar a questão do resgate histórico, né? Quer trabalhar a questão do patrimônio público, né? A preservação do patrimônio público, quer trabalhar a questão da educação, então, pegar as escolas municipais, ver como é que está sendo tratada a questão da história, a questão da cultura, né? Quer trabalhar a cultura para trazer a boa cultura, né? A cultura sadia, né? Para Nova Iguaçu, mas a nossa principal base vai ser a base moral e a questão do Provida. Essa é a nossa principal base, né? Então, a questão da saúde focada no Provida. Então, essas são as bases da nossa campanha. Nossos projetos são em relação a isso. Inclusive, hospital maternidade, acompanhamento das gestantes pelo serviço público. Isso tudo a gente vai estar analisando como é que está funcionando e o que pode ser melhorado. Exatamente. Já estamos já chegando também ao final da nossa live, né? Então, assim, André, quero que você fale um pouco mais sobre você e sobre o que você acha, né, dessa vida toda que você leva. Você se sente bem sucedido, tem a sua família, né? Conte mais sobre você, um momento especial sobre você. André Miranda. Não o André Miranda da Então, OIB, não, é o André mesmo. então, assim, a minha vida depois que eu voltei para o movimento monárquico, eu me inteirei mais da questão católica, porque até pouco tempo eu era aquele católico de ir à igreja às vezes e tal, mas agora eu estou mais atuante, sou um católico realmente e tal. E, e assim, vivo para a família, né? Vivo para os meus projetos. Né? Então, assim, quando eu não estou trabalhando, eu estou com a família. Louco para voltar para o meu esporte, porque não estou podendo treinar agora, né? Por várias razões, por tempo e também porque tive um probleminha de saúde, mas já estou me recuperando. Mas a minha vida é isso: é trabalho, estudo, dedicação à causa monárquica, desenvolvimento do movimento católico, né? E a política. Então, assim, a vida é bem atribulada, mas a gente vai tentando aqui ajustar ali aqui. E graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, minha esposa maravilhosa, sempre me apoia em tudo que eu faço, sempre está do meu lado. Então, a família termina participando disso tudo, né? Essa é basicamente a minha vida. É trabalho, dedicação à causa, estudo e oração. Porque sem Deus nada a gente consegue fazer. Verdade, André. Verdade. E sobre sua mensagem ao nosso público, o que você tem a falar para eles hoje aqui nesta live? Busque fazer sempre o bem, lembrando que o sumo bem é Deus, então faça tudo dedicado a Deus, né? Se entregue realmente, viva para servir, né? Eu, como gosto da cultura japonesa, minha esposa é descendente de japonês, eu fui parte da minha vida foi formada na cultura japonesa por causa das artes marciais, então a gente tem aquela coisa do samurai, né, do servir, viver para servir. Então, sirva com alegria, sirva a uma causa maior, busque agir com fé, esperança e caridade, né, ou seja, ter fé numa coisa maior que é Deus, né, ter sempre esperança que as coisas vão melhorar, né, porque tem um Deus olhando por nós, e haja sempre com muita caridade, né? E sempre buscando o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo deve reinar em todos os lugares. Viva Cristo Rei! Amém. Bom, vamos lá também aqui as nossas palavras finais, né? Eu agradeço a todos que estão aqui presentes. Estamos chegando ao fim, mas saiba que
esta semana temos uma excelente programação de live. Hoje foi com o nosso amigo André. Amanhã teremos com... Deixa eu ver aqui, a agenda aqui que o Rodrigo me enviou. Porque, assim, eu estou vendo aqui tudo. Aqui não tem questão de... Não tem essa questão de profissionalismo direto. Todos nós estamos fazendo tudo na moda do improviso. Estou segurando na mão o meu telefone. Então, toda estou subindo e descendo. Dá uma cansada, eu apoio aqui no livro, apoio no copo. Mas ainda vou comprar o tripé para mim aqui. Vamos lá. No caso, a próxima live, tá? Teremos... Hoje foi com o André, nosso pré-candidato da monarquia aqui no Rio de Janeiro, né? Vai ser a vereador Nova Iguaçu. No caso, amanhã, no dia 22, será com o Alexandre Otávio. E o nosso entrevistador será o Rodrigo Brasileiro. Sempre às 9 horas da noite, ok? Então, amanhã, às 9 horas da noite, será com o Alexandre Otávio. Na quinta-feira, será comigo novamente. Estarei fazendo a live com o nosso amigo Heron Falbo. Ele é uma pessoa que conhece a área de investimento, né? E estará falando sobre a gestão de patrimônio durante a Covid e também pós-Covid. Então, todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre a questão de economia, venha participar. André, faça esse presente também nesta live, viu? Às 10 horas da noite. 10 não, 9 horas da noite. Estarei lá. Só queria mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é a campanha Salve Duas Vidas, né? A gente falou do aborto. É uma campanha mundial e tenta ajudar a mãe e a criança, né? E a última palavrinha é Ave Glória, Ave Império. Ave Império. E falta só mais uma aqui, que é o poder moderador, que é a continuação dos estudos, né, para os nossos amigos aqui que perguntaram sobre a questão da Constituição de 1824, que no caso foi o Ricardo, né? Ricardo, então, na sexta-feira, o assunto específico, falando sobre a Constituição de 1824, será com a Júlia Bittencourt, né? E o nosso entrevistador será o Rodrigo Brasileiro novamente, às 9 horas da noite, no dia 24. Então, peço a todos que participem sempre. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes. André, muito obrigado pela sua entrevista aqui, que foi de excelente, né, categoria e qualidade. Olha, não tenho palavras para lhe expressar a minha alegria de estar hoje te entrevistando aqui, viu? Que Deus abençoe sempre, que você venha ganhar nessa candidatura aí, porque se eu fosse eleitor, né, do seu município, eu estaria votando aí. Mas como eu sou do Rio de Janeiro, mas sabe que tem um amigo aqui que está te dando apoio total, inclusive a página da Confebras também está te dando apoio, viu? Que Deus abençoe. Não fique mais em casa, vamos trabalhar, porque precisamos que nossa despensa seja cheia, não é verdade? Obrigado, Edu. Um forte abraço e fica com Muito Deus. obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos da live, está chegando ao fim a nossa live, viu? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Ave Glória, Ave Império, André. Ave Glória, Ave Império a todos os presentes. Uma boa noite e Ave Glória, saudação Ave à nossa Império. bandeira. Saudações bruneiras também, hein? Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. A todos os presentes aqui, chegou o final nossa live. Dou um grande abraço a vocês de um amigo aqui, monarquista. E saibam que estou aqui sempre que vocês precisarem. Pode me chamar aqui no Instagram da Confederação ou no meu Instagram pessoal, viu? Que também sempre é colocado também na Confederação. A todos os presentes, uma boa noite. Ave Glória, Ave Império. Tchau, tchau.